Como eu disse para vocês, a disciplina de hoje, vamos para o nosso slide? Vamos para os slides que a gente vai conversar aqui agora sobre a nossa disciplina propriamente dita. Então, a nossa aula de hoje é a quarta aula da Receita, a quarta aula de 10. São 10 aulas de 3 horas e meia, mais ou menos. Então, nós temos aí cerca de 30 a 35 horas de curso em vídeo. Então, é muita coisa. Como eu disse, é um curso completo. Se eu fosse ministrar essa turma presencialmente, seriam essas as aulas que eu ministraria dentro desses tempos. Digo mais, as aulas presenciais costumam ser até menores, a gente costuma até ter 6 encontros, mais ou menos, nesse caso a gente está tendo 10, tá ok? Então é bastante completo. Aqueles que tiverem disponibilidade e interesse, sigam-nos no Instagram, que lá a gente costuma diariamente apresentar algumas dicas, 1 ou 2 dicas de auditoria, tópicos simples, coisas simples, não vou carregar a timeline de vocês, é só para acompanhar realmente, Prof. Claudenir Brito, ou então aqueles que preferem ainda o Facebook, Prof. Claudenir Brito é minha página, minha fanpage como professor, também eu replico as postagens do Instagram no Facebook. E aqui o meu WhatsApp. Esse telefone é o meu telefone pessoal, não é um telefone para falar com o aluno, não é um telefone que eu separei para minha equipe trabalhar com os alunos, não. É o meu telefone pessoal. Então, recebo uma série de mensagens todo dia, não dá para responder dúvidas extensas sobre determinada matéria, porque eu vou ficar tendo que digitar ali. Então, eu costumo falar, o WhatsApp é para questões extra, a teoria, não entendi a parte da teoria, vou lá para o fórum, vou lá para o e-mail. Agora, às vezes, alguma coisa que não seja muito bem relacionada para a teoria em si, uma dúvida sobre concurso, sobre recurso e assim por diante. Mas eu procuro atender todo mundo. Se eu demorar a responder, um dia já me mandem de novo a mensagem e falam, professor, estou aqui. Porque eu recebo, às vezes, tem dia que eu recebo mais de 60 mensagens, aí fica difícil responder a todo mundo, tá bom? E um outro pedido que eu faço também em relação ao WhatsApp, é que, por favor, não me mandem áudios. Se for mandar áudio, manda áudio curtinho. Se eu levar 5 minutos ouvindo um áudio de cada um de vocês, se forem 10 alunos, se forem 12 alunos, já dá 1 hora ouvindo áudio. Pessoal, escreve que na hora eu olho rapidinho e tento responder, tá bom? Então vamos lá, feitos todos esses esclarecimentos, vamos começar a nossa matéria propriamente dita. Vamos fazer agora, para começar a nossa conversa aqui hoje, a aula é sobre procedimentos de auditoria. Mas para a gente começar, vamos falar inicialmente do processo de auditoria. Por que processo? Porque a auditoria é composta por uma série de atividades em sequência. Então, quando nós temos uma ação sequenciada, a gente pode dizer que tem um processo. E esse processo começa com um planejamento. Já que eu sei que vou realizar um trabalho de auditoria, eu preciso planejar a minha auditoria para poder saber como é que eu vou realizar aquele trabalho. E o planejamento nós já estudamos na aula anterior. Nós já falamos sobre planejamento na aula anterior. O planejamento, nós vimos lá na aula anterior, que ele tem uma parte mais ampla, que a gente chama de plano de auditoria ou de estratégia global. E nós temos uma parte mais restrita ou mais específica, que pode ser o programa de auditoria ou o plano de auditoria, dependendo da classificação. Então esse é o nosso planejamento. Para que serve o planejamento? O planejamento serve para que nós possamos saber como é que vai ser executado o trabalho. Execução do trabalho de auditoria. Execução. Que é a matéria da aula de hoje. Na execução da auditoria, nós vamos aplicar, nós auditores, aplicar procedimentos para obtermos evidências que nos façam chegar a uma conclusão. Então essa é a execução do trabalho. Pensem sempre como o auditor.
Imaginem-se auditores. O que você quer fazer, o que você quer chegar, a que ponto você quer chegar com o trabalho de auditoria? Eu quero chegar a uma conclusão sobre determinado objeto. Para isso, eu vou aplicar procedimentos de auditoria em busca de evidências de auditoria que me façam chegar a essa conclusão. A nossa aula de hoje vai tratar, então, dos procedimentos de auditoria e no outro vídeo, no vídeo em sequência, nós vamos estudar as evidências em auditoria. Prosseguindo, a nossa conclusão, ou melhor, a nossa execução vai ser materializada ao final, vai ser encerrada com a emissão de um relatório. Então, planejamento, execução e relatório. O relatório nada mais é do que a materialização da conclusão do auditor, ou seja, a opinião. Então, o auditor vai emitir uma opinião com base nas conclusões que ele obteve, respaldadas nas evidências que ele percebeu na aplicação dos procedimentos. E aí nós temos aqui uma sequência completa do processo de auditoria. Lembrando e fazendo uma recordação até da aula anterior, que o planejamento de auditoria se inicia lá atrás, quando o auditor descobre que vai fazer o trabalho de auditoria. E esse planejamento tem duas características muito importantes aqui, ó. Ele vai até o final da auditoria, ou seja, se ele vai até o final da auditoria, a gente pode dizer que é um processo contínuo. E em vários momentos da auditoria, pode ser que sejam necessárias promover algumas alterações nesse planejamento. E sempre que for necessário mudar o planejamento, o auditor vai mudar. Então, nós podemos dizer também que o planejamento é uma atividade flexível. Pois bem, com base em tudo isso que eu falei sobre o processo de auditoria, nós podemos agora nos concentrarmos no tema da aula de hoje, que é procedimentos de auditoria, testes e procedimentos de auditoria. Então vamos já para o próximo slide que a gente já vai começar a falar sobre isso. Como nós vimos, as principais atividades realizadas na execução do trabalho de auditoria são o desenvolvimento dos trabalhos de campo com a aplicação dos procedimentos. Por que trabalho de campo? Porque na fase de planejamento o auditor ainda está lá na firma dele, está lá na empresa de auditoria na qual ele trabalha. Então ele recebe a determinação, vai planejar e num determinado momento ele vai dizer o seguinte: bom, o planejamento está encerrado, pode mudar ao longo da auditoria, mas agora eu vou iniciar os meus trabalhos de campo. E aí por que a campo? Porque o auditor vai para a empresa que vai ser auditada. Então a execução é o desenvolvimento dos trabalhos de campo, com a aplicação dos procedimentos, analisar os dados coletados, ou seja, analisar as evidências às quais ele chegou, para elaborar a sua conclusão. Exatamente o que nós explicamos no slide anterior, em outras palavras. Normalmente, a coleta de dados é feita em loco. Como eu disse, o auditor vai a campo para poder verificar, aplicar os procedimentos e verificar o objeto auditado. Então, a equipe aplica os instrumentos desenvolvidos e testados na fase de planejamento. Esses instrumentos são, então, os procedimentos, os testes e procedimentos de auditoria. Tá ok, só mais uma introdução sobre os procedimentos. Esse slide aqui está falando da classificação dos procedimentos de auditoria. Então, prestem bastante atenção. Eu vou pegar aqui e marcar com um asterisco, porque esse slide é muito importante para a prova de vocês. Se vocês me perguntassem, professor, desse vídeo de procedimento de auditoria, me diga um slide para eu decorar e ir embora dormir. Bom, eu diria, decora esse aqui. Embora eu não goste de falar assim, mas enfim. Por quê? Porque a gente está falando aqui da classificação dos procedimentos de auditoria. Essa classificação, que divide os testes de auditoria em testes de observância e testes substantivos, era uma classificação utilizada
nas normas brasileiras de contabilidade técnicas 11, que tratava da auditoria independente das demonstrações contábeis. Pois bem, era uma classificação que vigorou até 2009. Em 2009, essa NBC-T 11 foi revogada por uma outra norma, pela NBC-TA 200. E a partir daí, uma série de normas foram editadas. NBC-TA 300, que trata de planejamento, NBC-TA 500, que trata das evidências, NBC-TA 700, que trata dos relatórios. Então, a partir de 2009, nós tivemos uma outra classificação. Entretanto, esse slide ainda é muito importante, tendo em vista que essa classificação ainda é utilizada pela NBC-TI 01, que trata da auditoria interna, e ainda pelas normas de auditoria governamental. Ou seja, se na prova perguntar de acordo com a NBC-TI 01, a gente vai raciocinar com essa classificação. De acordo com a NBC, com as normas brasileiras de contabilidade, vai haver uma outra classificação. Mas então vamos voltar a essa classificação, que se vocês aprenderem essa classificação, vocês já vão ganhar uma questão de prova, que diz o seguinte: os testes de observância ou exames de aderência visam a obtenção de razoável segurança de que os procedimentos de controle interno estabelecidos pela administração estão em funcionamento e cumprimento. Quando a questão disser que os testes estão verificando, os procedimentos estão sendo aplicados sobre os controles internos, nós estamos tratando de teste de observância. Se a banca disser na questão que os procedimentos estão sendo aplicados sobre outros sistemas, como, por exemplo, sistemas contábil, administrativo, de informações, nós estamos falando de testes substantivos. Então, esse slide é muito importante, e é tão importante que a gente vai esquematizá-lo aqui. Então, relembrando, nós estamos falando aqui da NBC T11 revogada, da NBC TI 01 e de normas de auditoria governamental em geral, que fazem essa distinção entre teste de observância e testes substantivos. Aí nós já podemos dizer o seguinte: eu tenho aqui os procedimentos de auditoria. Quando eu aplico os procedimentos de auditoria sobre os controles internos da empresa, eu estou aplicando testes de observância. Quando eu aplico sobre os sistemas contábeis, administrativos, de informação, eu estou aplicando testes substantivos. Então a gente pode até dizer assim, ó, controles internos e os demais sistemas. A banca vai falar de controles internos, ela está pedindo a definição de testes de observância. Pois bem, as normas também faziam a diferença dos testes de observância. Testes de observância também conhecidos por exame de aderência. Por quê? Porque o objetivo era verificar a aderência aos controles internos. Então, a ideia era verificar a aderência do objeto aos controles internos. Esses testes de observância eram divididos em testes flagrantes e testes retrospectivos. Praticamente não cai em prova, não lembro de uma questão, não vale a pena quebrar a cabeça com isso. Agora, os testes substantivos são divididos em transações e saldos e revisão analítica. E nós vamos ver um pouco disso aqui ao longo da aula. Mas eu já adianto para vocês que a revisão analítica, essa expressão revisão analítica, vocês vão ver durante a aula e vão ver em muitas provas de concursos que vocês forem fazer na vida de vocês. Então vamos lá, essa era uma classificação muito simples, sem problemas. A diferença entre os testes flagrantes e os retrospectivos era que os testes flagrantes eram aplicados no momento e os retrospectivos eram aplicados com base num histórico dos controles internos. Respira, bebe uma água, vamos prosseguir.
Em 2009, como eu disse para vocês, as normas brasileiras de contabilidade técnica de auditoria independentes sofreram algumas mudanças. E a partir daí, nós tivemos uma pequena inclusão. Qual seria essa inclusão? Ou melhor, qual seria essa diferenciação? A inclusão dos testes ou dos procedimentos de avaliação de riscos. Então, antigamente, até 2009, eu tinha os procedimentos de auditoria direto, como nós acabamos de ver. Os testes de observância sobre controles internos, que continuam, né? E os testes substantivos, que são os procedimentos substantivos, continuam. Aqui a gente continua tendo testes voltados para os controles internos, para os sistemas de controles internos e para os demais sistemas. Sem problema de entender isso aqui. Só que as novas normas incluíram um teste de avaliação de riscos. A possibilidade dos testes de avaliação de riscos. Por que isso? Vamos entender o seguinte. Vem para mim aqui, no vídeo que eu vou explicar para vocês por que a preocupação com a avaliação de riscos. Por um motivo muito simples. Os controles internos da empresa são implementados com base numa avaliação de riscos. Eu não tenho como administrador da empresa capacidade operacional para aplicar, para implementar todos os tipos de controles existentes em todas as áreas da minha empresa, em todas as contas, em todas as atividades que eu realizo. Porque o custo disso seria muito alto. Eu ia estar gastando muito mais com controle do que o benefício que ele poderia me trazer. E isso vai de encontro ao princípio do custo-benefício do controle. Agora, para que a alta administração saiba exatamente em que pontos da empresa, em que atividades ela deve concentrar seus controles internos, ela deve, no momento anterior, fazer uma avaliação de riscos. Então, o auditor também tem, segundo essa classificação, a possibilidade de aplicar procedimentos de avaliação de riscos, para verificar a avaliação de riscos da empresa. Foi essa a grande mudança nesse esquema, nessa nomenclatura que a gente está trazendo aqui. Tranquilo? Vamos voltar para o slide então. E aí nós temos, agora com tudo isso bem esclarecido, nós temos os procedimentos de auditoria que são divididos em procedimentos de avaliação de riscos e os demais, que seriam os adicionais. Esses adicionais, que não são relacionados à avaliação de riscos, são aqueles que visam verificar os sistemas de controles e os demais sistemas, como, por exemplo, os sistemas contábeis, os sistemas administrativos e assim por diante. Da mesma forma que na classificação anterior, nós temos aqui, para os testes substantivos, os procedimentos substantivos, uma subclassificação que separa, define os testes de detalhes, que eram os antigos transações e saldos, e os procedimentos analíticos substantivos, que seria a antiga revisão analítica. Pois bem, vejam como é simples, como não tem nenhuma dificuldade a gente entender essa classificação. Aí eu vou pedir para vocês voltarem aqui comigo, que eu quero dar uma explicação que vocês têm que levar para todas as provas de auditoria que vocês forem fazer. Pois bem, na primeira aula dos nossos cursos, na aula demonstrativa dos nossos cursos em PDF, a gente costuma dizer, e nos vídeos, naturalmente, nas primeiras aulas dos vídeos, a gente costuma mostrar uma empresa, eu sempre faço um quadrado, digo, olha, essa é uma empresa. Essa empresa possui um sistema para proteger o seu patrimônio, que nós denominamos sistema de controles internos. E aí eu digo para vocês também, eu já disse para vocês também, que nós temos dentro da empresa um grupo de auditores, que são funcionários da empresa, que tem por atribuição verificar se esses controles estão funcionando adequadamente, que é a auditoria interna. Então, a auditoria interna faz parte da empresa e tem por atribuição, uma delas,
verificar se o sistema, fazer uma avaliação dos controles internos e verificar se eles estão em funcionamento e se são eficazes e eficientes. Ok. Professor, mas você não está falando aqui agora de auditoria independente? O que a auditoria independente tem que verificar também os controles internos? Por um motivo muito simples. O auditor, quando vai a campo, e lembrem-se do que eu já falei, imaginem-se auditores. Você e mais 2, 3 colegas são uma equipe de auditoria e vão a campo aplicar procedimentos de auditoria. É claro que vocês têm tempo limitado, recursos financeiros limitados e não vão poder fazer uma auditoria perfeita em todas as atividades da companhia, em todas as contas, em todas as possibilidades para verificação de fraudes e erros. Vocês não vão conseguir fazer isso. Então vocês vão ter que priorizar o trabalho de vocês. O auditor independente tem que priorizar o trabalho de vocês em algumas áreas da empresa que ele considere mais críticas, que o auditor considere como sendo áreas mais críticas. E com base em que ele vai verificar isso? Por meio da avaliação dos controles internos. Observem, se eu tenho controles internos muito bons, eu posso aplicar menos testes de auditoria naquela área específica. Então, como os controles são muito bons, eu como auditor independente, confio nos controles, eu posso dizer o seguinte, não, naquela área específica ali, por exemplo, estoques, eu vou aplicar menos procedimentos, porque os controles são muito bons. Ok. Agora, se for o contrário, olha, eu identifiquei que o controle de caixa, ou seja, de numerário, é muito falho. Então aqui, olha, os controles internos são muito ruins. Nesse caso específico, o auditor independente vai dizer, nesse ponto, eu vou ter que aplicar mais testes de auditoria. Ou seja, é por isso que o auditor independente vai aplicar seus testes de auditoria também nos controles internos da empresa. E não só nas demonstrações contábeis para fazer a emissão de uma opinião ao final dos trabalhos. Tranquilo? Vou voltar para o slide então. Essa explicação é muito importante para qualquer prova que vocês forem fazer. E a partir de agora, nós vamos para uma parte muito legal da aula, muito legal do vídeo, que é estudar cada um dos procedimentos de auditoria. Então, esse vídeo de procedimentos de auditoria é um vídeo interessante, um vídeo legal de ministrar e de aprender, cai bastante em prova e é fácil. Ou seja, é o vídeo para o candidato ganhar alguns pontos na prova dele. Vamos lá, o primeiro procedimento de auditoria que a gente vai estudar é o exame documental. Exame documental, que a gente também pode denominar inspeção de registros e documentos. Então é o trabalho básico do auditor. Qualquer auditor que já tenha feito uma auditoria na vida, com certeza fez um exame documental. Em algum momento, ele teve que fazer o exame de alguma documentação, seja essa documentação em papel, seja essa documentação em meio eletrônico ou em outra mídia qualquer. Quando eu falo documentação, não é só papel, né? Então, o auditor fatalmente vai realizar nas suas auditorias um exame documental ou uma inspeção de registros e documentos. De acordo com a NBC TA 500, a inspeção de registros e documentos envolve o exame de registros ou documentos internos ou externos, ou seja, de dentro da empresa ou de fora da empresa, em forma de papel, eletrônico ou outras mídias, ou, prestem atenção, o exame físico de um ativo. Então, para as novas normas de auditoria, eu digo normas, são de 2009, mas a gente ainda fala em normas porque algumas bancas ainda conseguem cobrar as antigas, né? Mas para a NBC TA 500, a inspeção de registros e documentos envolve também o exame físico de um ativo, que é o mesmo que a inspeção física a gente vai estudar na sequência. Então a gente pode dizer que para as novas normas de auditoria, a inspeção física está incluída no exame documental ou na inspeção de registros e documentos. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê dessa necessidade.
Essa inspeção de registros e documentos deve verificar alguns atributos desses registros ou desses documentos. O primeiro deles é se esse documento é autêntico. Ah, professor, mas o documento não é um documento oficial, não é um documento que a empresa apresentou, não dá para confiar? Não, pelo seguinte, o auditor tem uma característica de duvidar de tudo que ele vê. Então, a dúvida está presente no dia a dia do auditor. E isso nós chamamos de ceticismo profissional. O ceticismo profissional é a característica que tem o auditor de duvidar dos documentos que ele recebe, duvidar de tudo que ele recebe. Então, sempre que ele receber um documento, que ele for fazer um exame documental, ele tem que fazer a verificação da autenticidade desse documento para atender a uma qualidade dele como auditor, que é o ceticismo profissional. Além disso, o auditor tem que verificar um segundo atributo desse documento, que é a normalidade. O que é a normalidade? O que é um documento, um registro normal? É a verificação de que, ou se, aquela transação a que se refere aquele documento, aquele registro, se refere a uma operação normal daquela empresa auditada. Ou seja, vamos dar um exemplo. O auditor verifica que determinada empresa fez uma negociação muito grande em dólares, em euros, em uma moeda estrangeira qualquer, e aquilo não era normal. Aquela empresa nunca importou, aquela empresa nunca exportou nada, nunca fez uma transação dessas e, de repente, está com um valor muito alto, uma transação muito alta referente à moeda estrangeira. Ou seja, o auditor precisa confirmar a normalidade do exame documental, dos documentos que ele recebe por meio do exame documental. O terceiro atributo que o auditor vai ter que verificar é a aprovação. O que é a aprovação daquele registro, daquele documento? A aprovação diz respeito a quem foi que autorizou, ou seja, a pessoa que autorizou aquela transação, ela poderia ter autorizado, aquela pessoa teria alçada para autorizar aquela operação. Vou colocar aqui, ó, alçada. Algumas empresas têm valores de alçada para determinadas operações. Então, o candidato, quando vai comprar uma geladeira, ele pergunta para o vendedor se tem desconto. O vendedor fala, tem 5%. Ou seja, a alçada do vendedor para aprovar aquela operação de desconto é de 5%. Além disso, o vendedor fala assim, olha, não conta para ninguém não, mas se você falar com o gerente, ele consegue um desconto maior. Aí o candidato vai falar, tá, tudo bem, vamos falar com o gerente. Aí ele chega no gerente e o gerente fala, olha, eu posso dar 10% de desconto. Por quê? Porque a alçada de aprovação daquele gerente era maior do que a do vendedor. Ou seja, dois ensinamentos. Um é que vocês têm como auditores que fazer a verificação da aprovação quando vê o exame documental. E o segundo ensinamento é que sempre que forem comprar uma geladeira, peçam desconto do gerente e não somente o do vendedor. E por fim, em relação a esse item do exame documental, que são os atributos, o auditor vai verificar também o registro. Ou seja, o registro daquela operação foi adequado? Houve correspondência do registro em relação à contabilidade, em relação aos aspectos fiscais? Então vejam que é um conjunto de informações que o auditor tem que verificar no seu exame documental, para a gente não imaginar o seguinte, pessoal, eu vou fazer uma auditoria, eu ver o documento, tá aqui o documento, o auditor ficou olhando para o documento sem saber o que fazer. Ele vai ter que fazer essas verificações, e isso é matéria de prova. E a inspeção física, quando eu falo de inspeção física, eu vou dar um macete para vocês aqui, que eu acho que eu não dei em nenhum outro vídeo. O maior objetivo da inspeção física é garantir a existência do ativo.
Então, inspeção física, garantir a existência do ativo. Quando na banca disser assim, o auditor tem que garantir, tem que comprovar a existência do ativo, o candidato já tem que procurar, já tem que buscar a alternativa que vai falar da inspeção física. Um exemplo, o auditor governamental vai verificar se determinada escola foi construída com recursos federais. Se ele não for lá ver a escola, dificilmente ele vai poder dar essa certeza. Se ele não for inspecionar a escola, ele dificilmente vai poder dar essa garantia de que a escola foi construída. Dentro da inspeção física, nós devemos verificar ainda alguns atributos. Primeiro, a existência física. Vamos dar um exemplo aqui, para ficar mais fácil. Eu costumo dar um exemplo do caminhão, eu vou dar o exemplo hoje de um ônibus escolar, comprado por determinada prefeitura. Bom, o auditor, para verificar, fazer a inspeção física desse ônibus, ele vai ter que verificar alguns atributos, como, por exemplo, a existência física, naturalmente, comprovação visual da existência do item. Ele vai ter que ir lá verificar o item, verificar o ônibus. E a autenticidade? A autenticidade é para saber se o item é o item mesmo que ele está procurando. Ah, professor, mas não está ali o ônibus? Sim, pode estar, mas o auditado pode tentar enganar o auditor colocando o mesmo ônibus em dois lugares e fazer o auditor achar que são dois ônibus, se ele for auditar, se ele for verificar em momentos diferentes. Então, o auditor tem que verificar a autenticidade daquele item. O chassi desse ônibus que eu tenho que verificar é o chassi número XYZ? Sim. Então tá ok, o ônibus é ele mesmo, é autêntico. A quantidade, naturalmente, apuração real da quantidade, verificar a quantidade física e a qualidade do bem. Nesse exemplo nosso do ônibus, tem ônibus, tá lá o ônibus, aí o auditor entra no ônibus, não tem banco, não tem motor, não está lá só a carcaça do ônibus para mostrar. Então ele tem que verificar também a qualidade desse item que ele está fazendo, no qual ele está fazendo a inspeção física. Tranquilo até aqui? Prosseguindo o nosso vídeo, segundo procedimento de auditoria a ser estudado na aula de hoje, conferência de cálculos, que as normas brasileiras mais recentes chamam de recálculo. Aí aqui na conferência de cálculo, a gente tem alguns aspectos bastante interessantes. Bom, em primeiro lugar, na prova, que é o que mais importa para vocês, vai dizer em algum momento da questão que aquela operação envolve cálculos. Se a banca disser que aquela operação que está sendo verificada envolve cálculos, a gente já pode inferir que o auditor está realizando uma conferência de cálculos ou, na nova nomenclatura, um recálculo. Então, é conferência das operações. É importante entender o seguinte, que o auditor, na sua conferência de cálculos, vai fazer cálculos próprios, por isso a denominação recálculo. O auditor não vai pegar o cálculo pronto e vai dar uma olhadinha e dizer que está tudo ok. O auditor vai refazer o cálculo seguindo os mesmos procedimentos apresentados pela empresa na sua memória de cálculo e vai bater depois, vai comparar depois os resultados do cálculo que ele fez com o cálculo que a empresa fez. Basicamente, são essas as principais características da conferência de cálculos ou do recálculo. Como a gente viu, a NBCTA 500 chama de recálculo. Consiste nada mais do que, consiste basicamente na verificação da exatidão matemática de documentos ou registros. Tranquilo? Vou verificar os pagamentos de benefícios previdenciários de determinado aposentado. Eu vou fazer exame documental, naturalmente, vou verificar os direitos que aquele aposentado tem, mas eu também vou ter que fazer uma conferência de cálculos. Também vou ter que fazer um recálculo. Tranquilo nesse procedimento? Próximo procedimento. Observação. A observação é muito simples, mas ainda assim alguns alunos costumam confundir. Bom, observação, como o próprio nome diz, consiste em observar, em olhar, em ver
como é que um processo ou procedimento está sendo executado por outros. Então, a observação, por exemplo, da contagem do estoque feito pelos empregados da entidade. Vem aqui para mim, no vídeo, que eu vou tentar explicar para vocês e até vou dar um exemplo. O que é observação? Olha só. Vamos supor que o auditor vá fazer uma verificação dos controles internos ou fazer verificação, a comparação dos registros que ele tem de estoques com o material que efetivamente está no estoque. Bom, para isso, ele vai conversar com o responsável pelos estoques e vai perguntar, estoques ou almoxarifado, enfim, vai perguntar como é que você faz isso? Como é que é feito esse trabalho? E aí, o responsável vai dizer para ele, bom, o controle de entrada e saída de material aqui do estoque é muito rígido. A gente só libera algum material depois que vem 3 vias do pedido lá de determinada área, aí a gente carimba uma via, manda de volta para a área, uma via a gente arquiva e a outra via a gente devolve para o solicitante. Enfim, ele vai explicar como é que funciona todo o procedimento. O auditor, com base na sua experiência profissional, ele pode dizer o seguinte, ok, o procedimento é realizado dessa forma, então eu quero ver o procedimento sendo realizado. Aí o auditor pega um banquinho, pega uma cadeira, senta lá na frente do estoque e fica olhando. Agora eu vou acompanhar como é que está sendo feito a liberação de material do estoque. Aí ele pode perceber que não tem nada disso de 3 vias. O cara chega lá, grita que está precisando de um saco de cimento e o encarregado do almoxarifado entrega na mão dele e vai embora. Então a observação nada mais é do que observar, do que ver um procedimento em andamento. É muito simples da gente perceber isso na prova e vocês vão ver nos exercícios daqui a pouco. Tranquilo? Vamos voltar para o slide então, que a gente vai ver uma pequena limitação na observação, que é uma limitação natural do ser humano. O momento em que a observação ocorre e o fato em que o ato pode ser observado, ou seja, o fato de estar sendo observado pode fazer com que o gestor, aquele que está responsável pelo procedimento, ele mude a sua maneira de trabalhar. É aquela velha história, eu vou caprichar na letra porque a professora está olhando. Vou caprichar aqui no exercício porque os meus pais estão me olhando fazer a tarefa. Né? A criança é muito assim, ela faz melhor na maneira como ela está sendo acompanhada, observada. E o gestor, com a presença do auditor, ele pode pensar, opa, tem um auditor ali de uma firma de auditoria, eu vou caprichar agora. E aí, quando o gestor, o solicitante vier pedir um material para ele, ele vai falar, não, ó, aqui é só com 3 vias do pedido agora. Né? Então, é uma limitação que nós temos na realização desse procedimento, que é o procedimento de observação. Tranquilo? Muito simples, não tem muito que a gente perder tempo nisso aí. Agora vamos lá para a entrevista. Pessoal, antes de mais nada, uma prova extremamente recente agora, prova da Alerj, a banca chamou a entrevista de inquérito. E aí pegou muita gente desprevenida. Né? Então a entrevista para a doutrina, para as normas, também pode ser denominada indagação ou inquérito. E o que é entrevista? Como é que aparece na prova? Na prova diz o seguinte, que a entrevista consiste na elaboração de perguntas com um objetivo. Qual o objetivo? Obter respostas para os quesitos que o auditor já preparou. Então, na verdade, o auditor já vai ter, não é um bate-papo. Não é um simples bate-papo do auditor com o funcionário da empresa auditada. O auditor inicialmente vai preparar os quesitos para direcionar os resultados, não a resposta, mas os resultados, a obtenção das evidências que ele quer. Lembra lá de um dos primeiros slides? O objetivo do auditor, qual o objetivo do auditor ao aplicar os procedimentos de auditoria? Obter evidências. Então, para realizar a entrevista, o auditor também tem esse foco, obtenção de evidências que o ajudem a chegar a determinada conclusão. Então, entrevista ou indagação ou inquérito é a elaboração de perguntas pré-definidas
com vistas a receber respostas para esses quesitos. Interessante a gente ver que as respostas das entrevistas podem ser formais ou informais. Mas atenção, toda informação obtida deve ser examinada, constatando-se comprovação e veracidade. Vem cá pro vídeo agora que eu quero contar para vocês como é que isso funciona. Bom, o auditor prepara alguns quesitos, naturalmente. Ele vai querer entrevistar algumas pessoas da empresa auditada. Quando um auditor vai fazer uma auditoria, ele deve ter acesso, a empresa deve dar acesso ao auditor a todos os registros, documentos e pessoal da empresa. Então ele já vai ter planejado e vai dizer, olha, eu vou entrevistar 40 funcionários. Os 40 funcionários que trabalham em determinado setor vão ser entrevistados. Entretanto, como a entrevista já tem uma relação de perguntas previamente definidas, o auditor não vai mandar isso para o entrevistado, senão acaba virando um simples questionário. Então ele vai conversar com o funcionário até para entender as reações desse funcionário. Às vezes um funcionário pode até dizer, olha, eu quero fazer um comentário aqui, mas é em off, tá? Ele pode até dizer isso. O auditor vai perceber essas informações todas por meio dessa entrevista. Entretanto, muitas vezes essas entrevistas acabam sendo informais. Por quê? Porque o funcionário pode dizer, não gostaria de dar muita informação, e o auditor vai dizer, não, tudo bem, vamos só bater um papo então, vamos conversar aqui, e aí pode ser que o funcionário passe algumas informações para o auditor. Mas é muito importante a gente entender o seguinte, que somente a entrevista não pode ser base, não pode ser a única fonte para a obtenção de uma evidência forte, porque o auditor deve comparar, deve confirmar essas informações por meio de outros procedimentos. Vou dar um exemplo. O entrevistado diz que os controles internos são falhos. Na opinião dele, olha, auditor, na minha opinião, os controles internos são ruins. Por quê? Não sei, eu acho que não são bons. Eu acho que é muito fácil sair com o notebook aqui da empresa sem registro. E levar embora, e furtar um notebook aqui da empresa. O auditor não vai pegar e simplesmente chegar a essa conclusão. Ele vai, ok, é assim, vai aplicar alguns procedimentos adicionais para poder confirmar a veracidade dessas informações que o auditado, que o entrevistado está prestando. Tranquilo? Voltando para o slide, então. Encerrando esse slide aqui, a gente vê que a informação obtida numa entrevista deve ser comprovada, sua veracidade deve ser checada. Pois bem, circularização. Agora deem mais uma respirada, bebam um gole d'água. Pelo seguinte, para as provas de vocês, nós temos 3 principais procedimentos de auditoria, ou mais cobrados: a inspeção física, a circularização e a revisão analítica. Eu digo que são as principais pelo seguinte: as bancas hoje em dia não tem mais muito aquela tendência de colocar 4 questões de relatórios, 3 questões de planejamento, 4 questões de procedimento de auditoria. A tendência das bancas, mais recentemente, ESAF inclusive, é que quem for montar a prova de auditoria vai pegar questões de maneira mais espalhada pelo edital, pelo cronograma, o que é muito bom. A gente fica chateado como concurseiro quando a gente fica 2 anos estudando um edital de 22 disciplinas e aí no final o cara não cobra nem 10, nem 5% daquilo, mas enfim. Eu digo que esses procedimentos são os mais importantes pelo histórico. São procedimentos que eu, como professor, se fosse montar a prova, utilizaria. Porque são fáceis de montar a questão, são fáceis do aluno acertar,
né? Quem estudou vai acertar, quem não estudou não vai acertar nem questão fácil, enfim. Eu diria que são esses três. E a circularização ou confirmação externa provavelmente seja o procedimento mais cobrado em prova até hoje. Provavelmente, juntando todas as bancas. O que é a circularização? Bom, vamos ver aqui vamos fazer melhor. Vamos passar para o slide seguinte, que a gente vai ter um slide em branco. O slide em branco serve para a gente justamente explicar o que é uma circularização ou uma confirmação externa. Pessoal, a auditoria independente é uma relação de duas partes. Vou colocar aqui, ó, auditor e empresa auditada. Bom, o auditor, que vai ser uma pessoa física ou uma firma de auditoria, vai ser contratado para emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis de determinada empresa. Então, aqui entre auditor e auditado, nós teremos um contrato. Talvez fique pequeno para vocês enxergarem aí, mas é contrato, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho uma relação jurídica entre auditor e auditado. Agora, vamos supor que essa empresa diga para mim o seguinte: o auditor, você está verificando aqui as minhas demonstrações, eu tenho aqui um direito a receber de um clientes no valor de R$600 mil. Ok. Esse é um direito da empresa. Então, o auditor vai considerar aquele valor, mas ele pode até dizer o seguinte: olha, eu gostaria de ter certeza disso. Né? Eu gostaria de ter certeza que a tua conta clientes é a mesma de R$600 mil. Então tá, empresa auditada, eu vou perguntar para o seu cliente. E aí entra aqui o terceiro, né? O terceiro, que vai ser o cliente. Cliente de quem? Cliente da empresa auditada. É aquele segundo o qual deve R$600 mil para a empresa auditada. Então, o auditor quer confirmar com a empresa cliente, né, com o cliente, se realmente esse cliente deve R$600 mil para a empresa auditada. Tudo bem. Só que observem que nós não temos aqui nenhuma relação jurídica entre auditor e cliente. Então, se o auditor perguntar diretamente para o cliente, corre o risco do cliente dizer o seguinte: olha, auditor, eu não tenho nada a ver com você, eu não tenho nenhuma relação com você, vai procurar o que fazer, vai procurar a sua turma, some daqui que eu não quero conversa. Então, não dá para a gente considerar essa pergunta diretamente. O que o auditor vai ter que fazer, então, para poder obter essa resposta do cliente? Pois bem, vamos colocar em azul. Ele vai questionar a empresa auditada, vai enviar um questionamento e vai dizer o seguinte: empresa auditada, entrega esse ofício aqui lá para o cliente, que eu quero saber se realmente são R$600 mil que ele deve para você. A empresa auditada vai enviar a requisição do auditor, o pedido de confirmação do auditor para o cliente. E aí sim, o cliente vai dizer: né, empresa auditada, entre eu e você há uma relação jurídica, né? Há uma relação jurídica, há uma relação comercial, há um contrato comercial aqui. Então, eu vou obedecer, eu vou atender ao seu pedido, empresa auditada. Só que, se o cliente responder direto para a empresa auditada responder para o auditor também, lembra do ceticismo profissional? O auditor também vai falar: não, peraí, eu não quero saber de você, eu quero saber do cliente. Então, a gente desconsidera essa resposta diretamente e o auditor vai pedir para o cliente enviar a resposta diretamente para ele, auditor. Então, a resposta do cliente vai diretamente para o auditor. E é por isso
que nós chamamos esse procedimento de circularização, porque ele nasce no auditor e termina no auditor com uma resposta sendo enviada pelo cliente. Essa, então, é a nossa circularização ou é a nossa confirmação externa. Voltando agora para o slide da teoria, fica mais fácil da gente entender. O que é a circularização, então? É a confirmação junto a terceiros, eu vou confirmar junto a terceiros, confirmar o quê? Fatos alegados pela entidade. Qual foi o fato alegado no exemplo que eu dei? Eu tenho clientes que me devem 600 mil reais. Pois bem, o auditor vai confirmar junto aos clientes esses fatos alegados. Essa confirmação pode ser de duas maneiras, a positiva e a negativa, ou circularização positiva e negativa. Vamos aqui que a gente rapidinho faz essa distinção. Positivo. Quando eu quero uma resposta. Então, a resposta é necessária. Ah, professor, está estranho isso aí, Claudemir, não entendi. Bom, é o seguinte, eu digo assim, o cliente, eu preciso saber aqui quanto é que você deve para essa empresa. Preciso saber se realmente o valor é de 600 mil reais. Olha só, sendo ou não sendo, concordando ou não com o valor, você me manda a resposta. Essa é a positiva. É a circularização do tipo positiva. E a negativa qual é? Resposta somente se houver discordância. Então você vai dizer o seguinte, o cliente, a empresa auditada está dizendo que você deve 600 mil para ela. Se realmente foi isso, tudo bem. Está considerada a resposta. Agora, se não for, ou seja, se você discordar dos 600 mil, se for 610 mil, eu gostaria que você me respondesse. Esse é o pedido de confirmação externa negativo. E aí, vamos lá. O positivo, ou seja, aquele que a gente pede resposta de qualquer jeito, pode ser em branco ou em preto. Qual é a diferença entre eles? Bom, facilitar aqui. O pedido de confirmação positivo pode ser em branco ou em preto. Em branco é quando eu não coloco os valores. O pedido de confirmação em preto é quando eu coloco os valores. Ou seja, nesse exemplo que nós demos, o cliente, é verdade que a empresa que a sua empresa deve 600 mil reais para a empresa auditada? Ok, eu coloquei o valor, é um pedido em preto. Agora, em branco, o cliente, qual é o valor que você deve para a empresa auditada? Entenderam? Ficou fácil de entender isso aqui? Pois bem, pessoal, considerando tudo isso que eu falei, eu vou colocar um asterisco aqui nesse slide, porque eu considero esse slide muito importante para a prova de vocês. E vamos seguindo. Está aqui, esse slide aqui também, né, naturalmente, para a gente ter um bom entendimento, um bom resumo. E agora nós estávamos em procedimentos muito complexos, muito cobrados, então agora a gente vai para procedimentos não tão cobrados, procedimentos pouco cobrados nas provas. A começar pela conciliação, que é a verificação da compatibilidade entre dois saldos ou registros. Então vou comparar saldo das contas sintéticas com as analíticas, ou seja, as contas mais simplificadas com as detalhadas, né, com o plano de contas mais detalhado, e no final eu vou ter que chegar ao mesmo resultado, considerando que eu só estou simplificando as minhas contas. Ou então, uma outra possibilidade é comparar registros mantidos pela entidade com elementos recebidos de fontes externas. E aí a gente vai para a conciliação mais conhecida, que é a conciliação bancária. O que é a conciliação bancária? Você pega como auditor os registros da empresa, e a empresa diz, eu tenho em bancos, eu tenho numa conta corrente no banco X, R$1 milhão. Está lá na minha conta bancos. Bancos, conta, movimento, por exemplo. E aí,
o auditor vai pedir para o banco o extrato dessa conta para comparar, ou vai pedir para o próprio auditor pedir para o banco, né, o extrato da conta, senão o banco não vai dar direto para o auditor, como nós já falamos, e aí o auditor vai comparar o extrato bancário, que nesse caso aqui é o registro, né, é o elemento de fonte externa, vai comparar com os registros mantidos pela entidade. Essa, então, é a nossa conciliação. E análise das contas contábeis é muito simples, muito óbvio. O auditor vai analisar as transações que geraram os lançamentos naquela conta contábil que está sendo analisada. Ele vai verificar as contas como um todo. Tranquilo nesses dois procedimentos que não são muito cobrados? Agora sim, o terceiro, aqui ó, voltando um pouquinho, ó. Já vimos a inspeção física, dos que eu falei que são principais, né? Vimos a inspeção física, vimos a circularização e agora nós vamos estudar a revisão analítica. Pois bem, revisão analítica. Vamos ver a teoria. Ou procedimentos analíticos. O que é a revisão analítica, pessoal? É um procedimento que tem por objetivo verificar o comportamento, como é que se comportam aqueles valores ao longo de determinado tempo. Valores, índices, quocientes, quantidades. Para quê? Para identificar situações ou tendências atípicas. É muito importante esse procedimento e por isso a gente vai fazer um esquema muito simples aqui para entender. Bom, eu vou dar o exemplo que eu sempre dou nos vídeos sobre procedimento de auditoria, que é sobre a luz elétrica da sua casa. Vamos lá. No teu caso, você como auditor das contas, das suas próprias contas, você vai verificar olha aqui, ó, o comportamento de valores significativos. Então vamos ver o comportamento aqui. Nós temos os meses janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro do ano de 2016. Ok? Então vamos lá. Em janeiro, mudar a cor. Em janeiro, o auditor observou que a conta dele, conta de luz da casa dele, foi de R$500. Valores hipotéticos, né? Em fevereiro, 480, em março, 520, em abril, 490, em maio, 510 e em junho, R$1.200. Opa! O auditor já vai ter um alerta aqui e falar, peraí, né? O histórico desses valores, né, o índices, quocientes, vinha numa média de R$500. E agora, de repente, foi a R$1.200. Então, eu acabei de identificar uma situação, e aí o que estava no slide anterior, eu acabei de identificar uma situação ou tendência atípica. E é para isso que serve a nossa revisão analítica. Pois bem, vamos diferenciar aqui rapidamente o que seria a situação ou tendência atípica. Uma situação atípica seria, por exemplo, se no mês de junho considerado, você tivesse recebido na sua casa uma visita, ou da sua sogra, ou de um cunhado, ou do seu sogro, alguém que gaste muito ar-condicionado, tome banho muito demorado, queira passar roupa o tempo todo, e aí a sua conta de luz subiu muito. Então essa é uma situação atípica. Com isso, provavelmente no mês seguinte, a gente já volte ao padrão anterior, 500, 520, 490 e assim por diante. Essa seria uma situação atípica buscada pelo auditor. Agora, pode ser também que nós tenhamos, ao invés de uma situação atípica, uma tendência atípica. E aí, nesse caso, é uma tendência de aumento. Como, por exemplo, nós compramos 4 novos ar-condicionados, aparelhos de ar-condicionado para a nossa casa. Bom, então, realmente é uma tendência de que a gente tenha um aumento
da média de contas daqui para frente. Aí eu vou ter aqui 1.100, 900, 1.300 e assim por diante. Então, pessoal, quando a banca disser, aí vamos lá para a prova, né? Voltar aqui para a prova. Quando a banca disser, em verificação de índices, quocientes, quantidades, para verificar situações ou tendências atípicas, eu não tenho dúvida, estamos falando da revisão analítica. As novas normas dão uma aprimorada nesse conceito. Aí diz o seguinte, olha, os procedimentos analíticos, ou seja, revisão analítica, consiste em avaliações das informações feitas por meio de estudo das relações plausíveis entre dados financeiros e não financeiros. Ah, professor, mudou muito? Não, pessoal. Vem aqui para o esquema. A gente aqui está comparando dados financeiros, ó, com dados não financeiros. É a visita da sogra, é a compra do ar-condicionado não financeiro em relação ao caso, né? Então, é basicamente a NBC-TA 500 está falando, nós estamos falando exatamente o que consta da NBC-TA 500. Tudo tranquilo até aqui? Pois bem, como eu já disse para vocês, dúvidas, fórum de dúvidas, e-mail, assim por diante. Estou à disposição. Mais dois procedimentos de auditoria, pouco cobrados. Um deles, a reexecução, é um procedimento recém-estabelecido, recém-nomeado, ele veio com a NBC-TA 500, mas faz todo sentido. Envolve a execução independente pelo auditor de procedimentos ou controles que foram originalmente realizados como parte do controle interno da entidade. Ou seja, o auditor vai executar novamente uma atividade e comparar o resultado ao qual ele chegou com o resultado tido pelo auditado. Lembram lá da conferência de cálculos? Eu falei, olha, na conferência de cálculos, o auditor tem que refazer o cálculo e comparar. Aqui na reexecução, mesma coisa, ele vai reexecutar, ele executa e compara o resultado dele com o resultado do gestor ou da empresa auditada. Tudo bem? Investigação ou investigação minuciosa. É dada normalmente pela doutrina, aqui eu peguei o trecho da obra do William Abt, que diz o seguinte, é um exame mais profundo, é um exame em profundidade de uma matéria auditada, com o objetivo de certificar o objetivo auditado no momento, né, verificar se ele realmente é fidedigno. Ou seja, observem que aqui a gente tem um pouco mais de responsabilidade do auditor. Eu vou ter que investigar mais a fundo para quê? Para me certificar, ou seja, dar um pouco mais de certeza se aquele objeto é fidedigno. Então, a responsabilidade é um pouco maior. São pouco cobrados nas provas de concursos. E a partir de agora, nós vamos para algumas questões relacionadas a procedimentos de auditoria. São questões que vocês vão ver que são, em regra, bastante simples. Uma ou outra, o candidato pode pensar que não se lembra, mas segredo que eu tenho para contar para vocês. Seja a questão mais fácil ou mais difícil na prova, vocês vão ter que fazer, vão ter que dar a melhor resposta para elas e para isso vocês têm que responder as questões com calma, ler com calma e tentar entender a lógica da questão. Vamos para a primeira questão então, uma questão da ESAF, Receita Federal de 2014. A empresa Orion S.A. realizou a contagem de seus estoques. Contagem de seus estoques. Em 31 de outubro de 2013. O auditor foi contratado para realizar a auditoria das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de 2013. Pois bem, qual o objetivo do auditor aqui? Emitir uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Essa opinião vai considerar qual data? Vai considerar o dia 31 de dezembro, a posição em 31 de dezembro de 2013. O que a gente tem de diferente na questão? Um caso concreto, dizendo que
a empresa já fez uma contagem de estoques em 31 de outubro, ou seja, 2 meses antes do fechamento das demonstrações contábeis. E aí está perguntando o que o auditor vai fazer em relação a isso. O que eu vou fazer como auditor em relação a isso? Vamos para a letra A. Validar a posição apresentada nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro, uma vez que foi atendida a exigência de inventariar os estoques uma vez por ano. Pois bem, pessoal, se o auditor fizer isso, ele vai correr o risco de estar validando em 31 de dezembro algo que foi verificado em 31 de outubro e que podem ter alterações, podem ser diferentes, podem ser muito diferentes. Então, o auditor, nesse caso, não vai simplesmente validar a posição apresentada pela empresa, já que ele precisa saber a diferença que há entre o dia 31 de outubro e o dia 31 de dezembro. Então, a letra A gente já marca aqui um Ezinho na hora de resolver a questão. A letra B, solicitar nova contagem de inventário em 31 de dezembro, ou na data do início dos trabalhos de auditoria, sempre sendo obrigatória sua presença e participação na contagem física e aprovação dos procedimentos de inventário. Essa alternativa é para pegar o pessoal mais, o candidato mais inocente que diga assim, não, eu se fosse auditor, eu ia exigir uma nova contagem. Né? Eu vou começar o trabalho de auditoria agora, eu exijo uma nova contagem. Mas observe o seguinte, primeiro, realizar uma contagem de estoques não é uma atividade tão simples, vai demorar. Então, ele não vai conseguir, como auditor, estar sempre presente em toda a contagem de estoques. Então, já vai ter essa dificuldade. E outra, na data do início dos trabalhos de auditoria, o trabalho de auditoria não vai começar dia 31 de dezembro. Vai começar, por exemplo, em 1º de março. Então, o que adiantaria ele mandar fazer uma contagem de estoques em 31 de dezembro, se o trabalho dele vai começar em março? E, além disso, o que adiantaria ele fazer uma contagem de estoques em março, se de dezembro para março já teria uma nova diferença? Entenderam? Então, essa letra E também, para pegar os candidatos mais desavisados, que não é o caso de vocês, também deve ser considerada errada. C. Exigir que seja elaborada nota explicativa evidenciando a posição do inventário em 31 de outubro de 2013, ressalvando a posição do inventário em 31 de dezembro, esclarecendo que não houve contagem das posições de estoques entre 31 de dezembro, aliás, entre 31 de outubro e 31 de dezembro. Ainda assim, por mais que o auditor diga como é que, eu não fiz o trabalho, não deu para fazer o trabalho, ainda assim vai ficar faltando um período entre 31 do 10 e a 31 do 12. Então, essa alternativa C também não resolveria o problema do auditor. Letra D. Executar procedimentos para obter evidência de auditoria de que as variações no estoque entre 31 de outubro e 31 de dezembro estão adequadamente registradas. Pessoal, o que interessa para o auditor? Não interessa para ele se tem 10 sacos de cimento a mais ou a menos no estoque, se tem 10 cadeiras a mais ou menos. O que interessa para o auditor é o seguinte, as variações do período estão adequadamente registradas? Essa é a preocupação do auditor. Então está aqui, ó. Evidenciar, porque o auditor não está em busca da evidência de auditoria, a alternativa está dizendo isso, está em busca de evidência de que as variações estão adequadamente registradas. É isso que interessa para o auditor, e é essa a alternativa correta. E a letra E, limitar sua avaliação à posição de estoques apresentada em 31 de outubro, restringindo o escopo de seu trabalho na área de estoques aos saldos apresentados nessa data. Vai cair no mesmo problema da alternativa C. Eu posso explicar, eu posso contar um monte de história, mas no final eu fui contratado para uma auditoria em relação ao 31 de dezembro.
Então eu tenho que conhecer a posição em 31 de dezembro, se as variações do ano todo estão adequadamente registradas em 31 de dezembro. Se eu já tenho a posição de 31 de outubro, basta que eu faça essa verificação da diferença de outubro para cá. Ficou tranquilo então? Vejam que é uma questão da Receita Federal, da prova da Receita Federal. Não é uma questão difícil, mas tem que ler com calma. Se o candidato lê uma questão dessas afobado, ele vai olhar e falar, todas são possíveis. Não, não são todas possíveis, como nós acabamos de ver. Tranquilo? Próxima questão. Outra questão da ESAF, 2014. A empresa Infinitive Limitada, empresa de auditoria independente, recebeu... Então vamos marcar o que é importante aqui, ó. Estamos falando de uma empresa de auditoria independente e essa empresa recebeu uma resposta verbal a uma solicitação de confirmação. Vamos lá, fez uma confirmação externa e no exemplo que eu dei na parte teórica da aula, os clientes, né, que teoricamente deviam, naquele exemplo, 600 mil para a empresa auditada, simplesmente ligaram para o auditor e falaram, auditor, é o seguinte, esses 600 mil aí, é isso mesmo, tá? Aí o auditor, não, mas me manda aí, não vou mandar nada não, já tá respondido, fica tranquilo que é esse valor mesmo. Pois bem, o auditor tá com esse problema na mão agora, tá ok? Nessa situação, tá aqui, ó, após obter essa confirmação, o auditor solicitou a formalização por escrito, mas não teve resposta, ou seja, realmente aconteceu o que eu falei aqui. O cliente lá, o terceiro, falou que não ia responder nada não. Tudo bem. O que o auditor vai fazer? Pessoal, vem aqui que eu vou dar um macete para vocês. Olha só. O trabalho do auditor é realizar uma auditoria nas demonstrações contábeis e para isso ele tem que chegar a uma conclusão. Essa é a missão do auditor. A missão dele é emitir uma opinião independente sobre as demonstrações contábeis da empresa. Então, a missão tem que ser cumprida. Quando o auditor tiver dificuldade para cumprir a sua missão, seja porque a empresa não deixou ele fazer entrevistas com quem ele queria, a empresa não deu as informações que ele queria, a empresa colocou ele para trabalhar numa sala com computador ruim, sem sinal de internet e sem ar-condicionado e não deu condições de trabalho, seja porque a confirmação externa veio verbal e o terceiro não quis registrar por escrito, qualquer probleminha desses com o auditor, lembrem-se do seguinte, qual é o procedimento dele? Se vira. Então o auditor tem que se virar. Como é que ele vai se virar na prova? Procedimentos adicionais, procedimentos complementares, procedimentos alternativos. Qualquer uma dessas três informações para a gente está valendo. Então, para a banca, está valendo qualquer uma das três informações. Então, quando a gente lê vamos voltar para o slide agora, com base no que eu acabei de falar. Então, quando a gente lê um enunciado desse, a gente já sabe o seguinte, o auditor vai ter que se virar. Como é que ele vai se virar? Vamos ver se virar e cumprir a missão dele, obviamente, né? Missão dada é missão cumprida. Então, vamos lá, letra A. Descarta definitivamente o procedimento, porque o mesmo não se enquadra na definição de confirmação externa direta. Aqui a banca está dizendo o seguinte nessa alternativa, o auditor vai jogar a toalha. Falar, deixa para lá, isso aí não é confirmação externa. Então, como nós já vimos, o auditor não vai simplesmente jogar a toalha, né? Não pode ser assim. Ele vai ter que buscar procedimentos alternativos. Letra B. Aceita o procedimento, uma vez que adotou o procedimento de confirmação suficiente. Não, ele não adotou o procedimento, a resposta não é suficiente. Uma ligação do terceiro dizendo, pode dizer aí que está confirmado, não é o suficiente. Então, aqui também já é o extremo. O auditor, de um lado, ele descartou, o outro ele aceita. Aqui também, a meu ver, o auditor está jogando a toalha. Classifica como confirmação negativa e valida a área auditada? Não, observem. A confirmação negativa é quando a gente diz para o auditado o seguinte, auditado, se a resposta for diferente, você me responde. Se ela for a mesma,
né? Se a dúvida se o que eu estou perguntando for verdade, não precisa nem me responder. Essa é a confirmação negativa. O que o auditado fez foi responder, só que verbalmente. Verbalmente, ligou, telefonou, enfim. Então aqui também, né, não vai validar, olha, validação da área auditada, não. O auditor também não vai jogar a toalha. Letra D, procura outra evidência de auditoria para suportar as informações da resposta verbal. Buscar outra evidência, a gente pode dizer aqui, eu vou mudar a cor, a gente pode dizer aqui que ele está buscando evidências alternativas. Para ele vai ter que aplicar outros procedimentos adicionais, alternativos, ou seja, o auditor vai ter que realizar outros procedimentos além daquela confirmação a que ele recebeu a resposta verbal. Então essa questão também está, essa alternativa D está correta e é o gabarito da questão. E a letra E, ressalva o relatório de auditoria, evidenciando a falta de sucesso. Pois bem, o auditor está dizendo, olha, eu vou colocar uma ressalva aí, eu não consegui cumprir a missão. Não deu para circularizar, eu vou fazer uma ressalva, não é nada disso. A ressalva, vocês vão aprender em outro vídeo, em outra aula, que a ressalva de um relatório é dado quando você tem distorções relevantes nas demonstrações, e essas distorções não são generalizadas. Não é quando você não consegue cumprir um procedimento de auditoria, você vai dar uma ressalva. Então aqui também a alternativa E está incorreta. Então com esse macete que eu dei, auditor, resumindo, teve dificuldade, se vira. Vai se virar como? Procedimentos alternativos, adicionais, complementares, buscando outras evidências que não aquelas que ele estava buscando. Tranquilo, pessoal? Próxima questão, pouco mais antiga, mas questão da Receita Federal, é sempre bom a gente relembrar. A empresa Agrotóxicos tem seus produtos espalhados, vou iluminar que fica mais fácil. Então a empresa tem seus produtos espalhados por diversos representantes em todas as regiões do Brasil. Aí o auditor já imagina o Brasil inteiro, um monte de representante, ele está auditando a empresa e cadê o material? Está espalhado. Norte, sul, leste, oeste, está em todo lugar. Seu processo de vendas é por consignação, recebendo somente após a venda. O procedimento de auditoria que garantiria confirmar a quantidade de produtos existentes em suas representantes seria. Então vamos lá, que aqui a banca foi um pouco cruel com o candidato desavisado. Que o candidato que não sabe que para garantir a existência de determinado item, ele tem que tomar um procedimento específico. O candidato que não sabe isso, num primeiro momento ele vai falar o seguinte, caramba, está espalhado no Brasil inteiro, eu não tenho como contar isso, eu vou fazer uma circularização. Não é isso que a gente logo pensa? Pois bem, se o auditor fizer uma circularização aqui, ele pode até chegar a uma quantidade. Mas aí eu pergunto para vocês, essa quantidade, ele vai garantir a quantidade de produtos existentes? Eu peço para você como auditor, eu quero uma garantia sua de que a quantidade é aquela. A garantia de que eu tenho 1000 produtos em cada um dos 27 estados. Você garante isso para mim? Aí o que o auditor vai dizer? Opa, não, peraí, garantir não. Eu perguntei por meio de uma circularização. Agora, garantir não foi lá contar. Não é isso que o auditor vai dizer? Pois é, então para ele garantir, ele tem que fazer um inventário. Ele tem que ir fazer uma inspeção física. Ele vai, com isso, assegurar. Com a inspeção física, professor, mas aí vai custar caro. Não foi isso que a banca falou. A banca não está dizendo aqui se é caro, se é barato. A banca está dizendo o seguinte, olha, eu preciso ter uma garantia
de que a quantidade é aquela. E a garantia deve ser dada por meio do inventário físico, tá ok? Como eu disse para vocês, a banca está dando a dica aqui de que ela quer uma garantia. Eu poderia fazer uma circularização? Poderia. Agora eu poderia também perguntar para a empresa auditada, empresa, me dá a sua tabelinha aí de quantos tem em cada lugar. Ele olha e fala, tá, considero que está ok porque está espalhado. Mas na verdade não é isso que a banca está querendo dizer e nem o que o auditor está buscando, que é uma garantia da confirmação da quantidade de produtos existentes. Tranquilo? É uma pegadinha? Não sei se é uma pegadinha, mas o que eu sei é que é o gabarito dado pela banca e da maneira como está escrito eu concordo. Ia ficar caro uma auditoria dessa? Provavelmente. Provavelmente fosse ficar caro. Agora, isso também é relativo, né, pessoal? O candidato não tem que ficar discutindo isso na hora da prova. O candidato tem que pegar o que está no enunciado e dentro do enunciado ele procurar a melhor alternativa. Se ele começar, meu Deus, vai ficar caro. Peraí, candidato, né, eu quero que você acerte a questão, e não que você venha dizer se a minha auditoria vai ficar cara ou barata. Inclusive, se a minha empresa for grande, provavelmente eu tenha auditores em diversos estados, escritórios da minha empresa em diversos estados do país, tá ok? Então eu simplesmente mando um pedido lá para minha empresa, um representante da empresa em outro lugar, às vezes até uma parceria com outra firma de auditoria, poderia resolver essa questão. Tranquilo, então? Uma boa questão essa daí. Questão 4. A auditoria externa realizou na empresa Avalia S.A. o cálculo, vamos marcar as dicas, hein? O cálculo do índice de rotatividade dos estoques para verificar se apresentava índice correspondente às operações praticadas pela empresa. Esse procedimento técnico básico corresponde a, vamos lá, já dei a dica para vocês na parte teórica. Quando a banca disser que vai avaliar, vai fazer uma comparação de índices, quocientes, valores, a gente está falando de uma revisão analítica, de um procedimento específico, tá ok? Então a gente olhando aqui o que está escrito, como eu disse para vocês, olha o enunciado, busca as expressões, as palavras-chave e tenta encaixar para ver qual que é a melhor alternativa. A melhor alternativa aqui, eu não teria dúvida de dizer que é a revisão analítica, que é o gabarito da questão. Por quê? Porque o auditor está falando aqui, ou melhor, a banca está falando aqui que ela quer verificar índices. Ela quer verificar esse índice de rotatividade dos estoques para verificar se esses índices correspondem às operações da empresa. Lembra lá da conta de luz, né? Esses índices correspondem às operações da empresa Minha Casa, né? A Minha Casa com 3 moradores, 4 moradores, corresponde? Então essa é a verificação que deve ser feita. Bom, ele não vai inspecionar, não faria sentido uma inspeção para verificar os índices. Investigação, nós vimos que é um procedimento muito pouco cobrado, que é um aprofundamento muito grande para dar uma garantia maior para o auditor. A observação, o auditor não ia ver nada tentando acompanhar índice de rotatividade, ficar vendo. A observação é ver um processo em andamento. E o confronto, que a gente poderia forçar a barra aqui e dizer que vai confrontar um valor com o outro, né? Conciliar um valor com o outro, mas não é o caso. Então, o gabarito da letra B é exatamente esse o gabarito da questão. Prosseguindo, questão 5, a definição pelo auditor externo da extensão dos testes a serem aplicados em seus procedimentos de auditoria são fundamentados. Então, vamos lá. Aí o candidato vai falar, eu não vi isso em lugar nenhum, viu? Inclusive eu falei na aula, olha lá. A definição pelo auditor da extensão dos testes a serem aplicados em seus procedimentos de auditoria são fundamentados, em outras palavras, com base em que o auditor vai definir a extensão dos testes de auditoria, dos procedimentos de auditoria. Com base em quê? Aí eu peço que vocês venham aqui para mim, que eu vou lembrá-los do que eu falei na parte teórica. Olha só. Quanto melhores os controles,
menos os testes eu vou aplicar em determinada área. Quanto piores os controles, mais testes, mais extensos, mais profundos, mais detalhados eu vou ter que aplicar naquela área, naquela conta, naquele item específico. Tranquilo? Então o auditor, ao analisar essa extensão dos testes de auditoria, ele vai verificar os controles internos. Se os controles internos são confiáveis, se ele confia nos controles internos e assim por diante. Regra geral é isso. A partir daí o candidato tem que tentar identificar a melhor alternativa para a questão dele. Vamos voltar para o slide então, que a gente vai tentar identificar aqui. Pois bem, eu estou procurando entre as alternativas, quanto melhores os riscos, ou melhor, quanto melhores os controles, menos a extensão dos testes. E de todas aqui, ó, volume, letra A está falando do quê? Volume das transações. Não, eu posso ter um número muito grande de transações com controles internos muito bem implementados, ou seja, ali eu não vou ter que aprofundar meus testes. E ainda a banca ainda dá a dica aqui, ó, sem influência dos controles internos. Não, é justamente o contrário, eu tenho que considerar os controles internos. Na carta da administração ou carta de responsabilidade da administração, não tem nada a ver com a extensão dos testes. Pessoal, a carta de responsabilidade da administração é um documento apresentado pela administração dizendo que as demonstrações contábeis foram elaboradas de determinada forma, que eu, como administração, me responsabilizo pelo conteúdo das demonstrações e assim por diante. Não tem nada a ver com a extensão dos procedimentos do auditor. Letra C, nos conhecimentos e nas experiências dos auditores, que farão os trabalhos. Aí eu estou dizendo o quê? Né? Se eu tenho um auditor muito bom, eu vou fazer menos testes? Não faria muito sentido isso, né? Se eu tenho um auditor mais inexperiente, eu tenho que aplicar mais testes? Não, não faria sentido. Letra D, na experiência do auditor em empresas que realizam as mesmas atividades que a empresa auditada de forma padrão. Também não. Por mais que as atividades sejam similares, cada empresa é uma empresa. Então, também não seria base para a definição da extensão dos meus testes. E a letra E, que eu espero que seja o nosso gabarito, porque só sobrou ela, nos riscos e na confiança apresentada pelos controles internos da empresa, é exatamente isso. Se eu tenho bons controles, eu posso aplicar menos testes. Se eu tenho controles ruins, eu vou ter que aplicar mais testes de auditoria. Então, o gabarito é a nossa letra E. Próxima questão, outra questão da Receita Federal de 2009. A empresa Grandes Resultados S.A. possui prejuízos fiscais apurados nos últimos 3 anos, nos últimos 3 exercícios. A empresa estava em fase pré-operacional e agora passou a operar em plena atividade. As projeções para os próximos 5 anos evidenciam lucros. O procedimento técnico básico que, aplicado pelo auditor, constataria esse evento, ou seja, que as projeções para os próximos 5 anos evidenciam lucros, procedimento técnico básico de auditoria, qual é? O procedimento técnico básico de auditoria é a inspeção de registros e documentos. Então, eu tenho que fazer, a base para toda auditoria, eu falei isso na parte teórica, é a inspeção de registros e documentos. Aqui, eu poderia já cortar alguns itens que não são procedimentos, como, por exemplo, ocorrência. Ocorrência não é um procedimento de auditoria. Inventário físico, eu também posso cortar. Por quê? Porque eu não estou inventariando nada aqui, eu não estou comparando nada aqui. Circularizar é perguntar para um terceiro. Para qual terceiro eu vou perguntar aqui? Não tem nenhum terceiro envolvido na questão. Então, tira também o terceiro aqui da circularização. Sobraria para o candidato, veja que a gente já aumentou para 50% a chance do candidato acertar. O cálculo ou a inspeção. Quando eu tenho cálculo, eu vou ter que constatar a verificação de cálculos matemáticos. Eu vou ter que confirmar cálculos apresentados pela empresa. Eu poderia até, em determinado momento aqui, fazer cálculos, porque é lógico que o auditor faz um monte de cálculo. Agora, né, durante o trabalho dele. Agora, o procedimento técnico básico,
em cima disso tudo aqui, olha, da apuração de prejuízos fiscais. Ele vai verificar a documentação, vai verificar os balanços dos últimos 3, as demonstrações dos últimos 3 anos e vai falar, opa, tem prejuízos aí fiscais de 3 anos. Ele vai verificar a documentação atual e vai verificar as projeções para os anos seguintes. Né? Vejam que as projeções evidenciam lucros, ou seja, ele vai verificar a documentação. Basicamente, ele vai verificar a documentação, ainda que em um ou outro momento ele faça um cálculo, mas não é o procedimento técnico básico a ser aplicado pelo auditor para constatar isso aqui. O auditor pode fazer um monte de conta, mas ele vai ter que concluir ainda em cima da documentação. E é por isso que aqui eu não tenho dúvidas de que o gabarito é a letra D. Tranquilo, então? Mais uma questão da receita. Questão 7. Assinale a opção que preenche corretamente a lacuna da seguinte frase. Prova de 2009 da ESAF. Olha que questão simples, com base em tudo que eu falei. Considerado um procedimento técnico básico a ser aplicado em testes de observância e em testes substantivos, tracinho, consiste na... Agora sim, o que interessa pra gente, verificação do comportamento de valores, índices, quocientes, quantidades, com vistas à identificação de situação ou tendências atípicas. Não tem dúvida nenhuma que é a alternativa A, revisão analítica, como nós vimos na parte teórica. Agora, todo mundo acerta, porque a gente acabou de ver. Mas lembre-se que vocês têm que revisar depois, porque senão chega no dia da prova vai ficar, o professor falou isso no vídeo, eu li isso no PDF dele, tinha um monte de questão de um monte de banca no PDF, mas eu estou na dúvida se é revisão analítica ou se é investigação e confirmação. Então é revisão analítica, tá? Tá aqui, ó, lembra sempre, conta de luz, veio uma situação atípica, visita da sogra, ou uma tendência atípica que foi a compra de muitos aparelhos de ar-condicionado. Questão 8. A companhia legal tem estabelecido em seu manual de normas e procedimentos que o processo de autorização dos pagamentos seja feito de forma eletrônica, devendo o supervisor da área revisar todas as autorizações dos analistas. Para isso, o supervisor tem obrigatoriamente que entrar na área de aprovações do sistema, digitar sua senha, passar o seu cartão, marcar um espaço com X autorizando. Até aqui, até esse ponto, o que a banca está dando para a gente? A banca está dando um processo ou um procedimento de quê? De autorização de pagamentos. Olha, processo de autorização de pagamentos. Pois bem, até aqui a banca só está falando, ó, tá aqui o procedimento é esse. O auditor, ao visitar a área, ou seja, foi na área, presencia um analista de posse do cartão e senha do supervisor, executando sua função. Esse procedimento técnico adotado pelo auditor é considerado uma... Vamos lá, olha as dicas da banca. Há um processo e o auditor está presenciando um processo. Pessoal, presenciar é acompanhar, é estar presente, é ver, é observar. Nesse caso, é a observação. Então, o auditor, por meio de sua observação, conseguiu identificar uma falha nesse procedimento. Então, o auditor identificou que um analista está com o cartão do supervisor e está com a senha dele. Ou seja, por mais... Lembra o exemplo que eu dei na parte teórica. Né? O dono do processo conta o processo que é uma beleza. Mas, na hora que o auditor vai olhar, o processo não é tão beleza assim, né? Não é tão bem feito assim. Ok? Então, gabarito letra E. 9. Quando da aplicação dos testes de observância e substantivos, o auditor deve considerar alguns procedimentos técnicos básicos. Um deles, aqui já é o contrário,
A banca diz qual é o procedimento e quer saber a definição. Tá simples. De novo, é revisão analítica. Atenção que a banca está falando de uma norma revogada, já que a prova é de 2008 e as normas foram revogadas, a NBC T11 foi revogada em 2009, no final de 2009, mas está pedindo aqui a definição de revisão analítica. Vamos lá. O que é a revisão analítica? O que eu tenho que procurar na revisão analítica? Eu já digo para vocês sem olhar. Verificação do comportamento de valores significativos por meio de índices, quocientes, valores em busca de situações ou tendências atípicas. Com isso, qual é a alternativa que atende a nossa questão? Exatamente é a letra E. O gabarito aqui é a letra E, muito fácil também. Exames de registros, documentos e ativos tangíveis. Aqui é inspeção de registro e documentos. Acompanhamento, letra B, acompanhamento de processo ou procedimento quando sua execução. Observação. Aqui é inspeção de registros e documentos. Letra C, obtenção de informações junto a pessoas ou entidades conhecedoras da transação dentro ou fora da entidade. Aqui a gente vai chamar de confirmação. Não é uma confirmação externa, porque ele está considerando também pessoas de dentro da entidade, e naturalmente não é uma circularização. E a letra D, conferência da exatidão aritmética de documentos comprobatórios, registros, demonstrações e outras circunstâncias. Exatidão aritmética é o cálculo ou o recálculo, conferência de cálculos ou recálculo. Tudo bem? Vamos prosseguir? Questão número 10, questão um pouco mais antiga, mas dá também para a gente treinar com ela, considerando que é ESAF. Segundo as normas brasileiras de contabilidade, acerca dos procedimentos de auditoria interna. Considerando que são procedimentos de auditoria interna que estão previstos na NBC TI 01, que está em vigor, é a antiga NBC T12, né? T11 era auditoria independente, a T12 era auditoria interna. A NBC T12 foi renomeada, hoje é a NBC TI 01. Então, considerando, assinale a afirmação incorreta. Vamos lá. Letra A. Os procedimentos de auditoria interna são os exames, incluindo testes de observância e testes substantivos, que permitem ao auditor obter provas suficientes para fundamentar suas conclusões e recomendações. Tá certo isso? Perfeito. Vou colocar um C aqui, ó. Certo? Perfeito. É exatamente isso. O procedimento é isso. Inclui testes de observância e substantivos que vão permitir ao auditor obter as provas, né, as evidências para fundamentar suas conclusões. Letra B. Os testes de observância visam a obtenção de uma razoável segurança de que os controles internos estabelecidos pela administração estão em efetivo funcionamento, inclusive quanto ao seu cumprimento pelos funcionários da entidade. Tá certo, né? Testes de observância estão relacionados aos controles internos. Letra C. Os testes substantivos visam a obtenção de evidência quanto à suficiência, exatidão e validade dos dados produzidos pelos sistemas de informações da entidade. É exatamente isso, contábeis, administrativos e informações. Eu falei para vocês que eram os demais, né? Então aqui também está certo. Lembrando que a gente está procurando a resposta incorreta. Letra D. As informações que fundamentam os resultados da auditoria interna são denominadas evidências. Ok. Que devem ser suficientes, fidedignas, relevantes e úteis, de modo a fornecerem base sólida para as conclusões. Ok, certo também. E a alternativa E deve ser o gabarito, deve ter algum erro nessa alternativa E. O termo fraude aplica-se aos atos involuntários. Está aqui o erro. A diferença básica entre fraude e erro, nós todos já sabemos, todos vocês já sabem com certeza, assistindo outras aulas que eu já ministrei, é que a fraude é um ato intencional. A intenção, sim. No erro, a intenção, não.
Então a alternativa está dizendo o seguinte, que o termo fraude aplica-se a atos involuntários. Na verdade não, a atos voluntários. De omissão, desatenção, desconhecimento. Na verdade aqui, o que a gente tem que trocar não é involuntário. O que a gente tem que trocar aqui, ó, é o erro. Para a questão ficar correta, a alternativa ficar correta, deveria ser. O termo erro aplica-se a atos involuntários, foi o sem querer, né? De omissão, desatenção, desconhecimento e assim por diante. Tranquilo? Vamos partir agora para a nossa última questão da ESAF e aí a gente parte para o nosso intervalo. Vamos lá, assinar a opção que indica uma técnica de auditoria corretamente definida. Vamos ver então qual delas está correta, está corretamente apresentada. Indagação, vou marcar em vermelho aqui, ó. Indagação escrita ou oral. Indagação escrita ou oral é a nossa entrevista. Que eu disse para vocês que a entrevista também pode ser denominada indagação ou inquérito. Então vamos lá, indagação escrita ou oral, exame de processos, atos formalizados e documentos avulsos. Então eu posso dizer que essa alternativa A está tratando da inspeção de registros e documentos. Ou seja, está errado. Letra B, análise documental ou inspeção de registros e documentos, uso de entrevistas e questionários junto ao pessoal da unidade e entidade auditada para obtenção de dados e informações. Não, aqui a B é justamente a entrevista. Entrevista, o questionário. Letra C, confirmação externa. Verificação junto a fontes externas ao auditado da fidedignidade das informações obtidas internamente. Exatamente isso que nós estudamos. Lembra lá, né? Auditor, auditado e terceiro. O auditor fala que tem 600 mil numa conta de clientes, por exemplo. O auditor manda para o auditado perguntar para o terceiro que vai responder para o auditor. Ou seja, o auditor obteve uma informação internamente e vai confirmar com uma pessoa de fora da entidade. Então, perfeito essa definição. Vamos ver as duas seguintes. Exame dos registros, cotejamento de informações obtidas de fontes independentes, autônomas e distintas. Aqui já dá para ver que está incorreta, né? Aqui a gente poderia dizer que a letra D está tratando de um procedimento pouco utilizado até em prova, que é a correlação das informações. Correlação das informações, ou comparação, ou batimento de informações, enfim. Cotejamento de informações. Então, a letra D é a correlação. E a letra E está apresentando verificação dos registros constantes dos controles, exame dos registros também, inspeção de registros e documentos. Tá ok? Esses são os erros da nossa alternativa. Tá ok? Vamos para o intervalo então e até daqui a pouco.